o ser humano depende essencialmente da visão para a orientação no mundo que o rodeia. A formação da imagem é um fenómeno que ocorre no olho, mas a interpretação dessa imagem como uma representação do mundo real ocorre no cérebro. Sinais visuais diretos chegam ao córtex primário na área V1. O córtex visual secundário ou associativo é constituído pelas áreas V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8, estando estas hierarquicamente dependentes da área V1. Os sinais visuais passam ao longo das fibras dos nervos ópticos até ao quiasma óptico. Neste local, ocorre o encontro e o cruzamento das fibras. O cérebro não recebe unilateralmente sinais de cada olho. Em cada nervo óptico, um conjunto de axónios cruza para se juntar ao nervo óptico oposto. Metade de cada campo óptico é dirigida para a porção ipsilateral do cérebro e metade para a porção contralateral. Ambos os hemisférios recebem assim sinais dos dois olhos. As imagens da periferia do campo visual do lado temporal direito são projetadas para o lado esquerdo do cérebro, e as imagens da periferia temporal do lado esquerdo são, por sua vez, projetadas para o lado direito do cérebro. A isto se chama princípio da contralateralidade. Voltemos agora ao ponto de partida e vejamos como é que a radiação eletromagnética refletida pelos objetos começa por ser detectada no olho. A luz passa através da córnea, pupila e cristalino até chegar à retina, onde a cena visual é focada. Tal como numa câmara, a imagem na retina é invertida. A retina é uma camada de tecido neuronal especializado. A maioria das células da retina são neurónios. Destes fazem parte, entre outros, os fotorreceptores, os bastonetes e os cones. Na região central da retina, a fóvea, só existem cones. Os cones requerem níveis elevados de luz para gerar sinais, funcionando melhor de dia. São responsáveis pela visão a cores e pela acuidade visual. A percepção da cor, apesar de depender também de estruturas cerebrais corticais, depende determinantemente da absorção relativa dos diferentes cones para os diferentes comprimentos de onda. Nas regiões periféricas da retina, existe uma maior densidade de bastonetes. Estes fotorreceptores apresentam maior sensibilidade ao contraste e têm um papel preponderante na visão periférica. Estão adaptados para responder a baixos níveis de luz e não funcionam sob luz intensa. Os fotorreceptores possuem discos membranares no seu segmento externo, onde se localizam os pigmentos visuais designados opsinas. Estes fotopigmentos são capazes de absorver energia do espectro visível. A rodopsina, localizada nos discos membranares do segmento externo dos bastonetes, contém no seu interior a molécula 11-cis-retinal. Após a absorção de luz pela rodopsina, o cis-retinal sofre isomerização para transretinal e dissocia-se da opsina. A rodopsina liga-se a uma proteína G, a transducina, ativando-a. A subunidade alfa da transducina interage então com a fosfodiesterase do GMP cíclico, ativando-a também. Ocorre assim a hidrólise do GMP cíclico, que decresce rapidamente no citoplasma do segmento externo dos bastonetes. Esta diminuição provoca o fecho de canais e a redução do influxo de sódio e de cálcio. Como consequência, há a hiperpolarização da membrana e um fluxo direto de corrente elétrica que se propaga até ao terminal nervoso.
Diminui assim a libertação de glutamato que estava a ocorrer na ausência de luz. As células da retina estão organizadas em dois circuitos. Do circuito vertical fazem parte os fotorreceptores, as células bipolares e as células ganglionares. Do circuito modulador fazem parte as células horizontais e as células amácrinas. O terminal sináptico do bastonete estabelece contacto com as células bipolares, podendo estas sinapses ser moduladas pelas células horizontais. A diminuição da libertação de glutamato pelos bastonetes leva à ativação das células bipolares que respondem para incrementos de luz, os circuitos ON. Simultaneamente, leva ainda à inibição das células bipolares que respondem para decréscimos de luz, os circuitos OFF. Através de sinais excitatórios ou inibitórios, a informação é transmitida das células bipolares às células ganglionares e estas sinapses podem ser moduladas pelas células amácrinas. As células ganglionares, ao contrário dos restantes neurónios da retina, têm potenciais de ação. São as alterações na intensidade de luz que provocam a alteração de disparo das células ganglionares. Os axónios das células ganglionares, que são os últimos neurónios desta cadeia, agrupam-se dando origem aos nervos ópticos. Inicia-se assim a transmissão em direção aos centros de processamento visual do cérebro. O local-chave na via dos sinais visuais é o núcleo geniculado dorsolateral, um dos núcleos de neurónios do tálamo. Aqui ocorrem as sinapses entre os axónios das células ganglionares da retina e os neurónios corticotalâmicos que, por sua vez, projetam fibras que radiam e transportam o sinal para o córtex visual. A estimulação de neurónios monoculares em V1 resulta em sinais que convergem para neurónios binoculares, iniciando os processos de fusão de imagens e de visão estereoscópica. As imagens formadas pelos dois olhos e transmitidas para o córtex visual não são exatamente iguais. Há um grau de disparidade nas imagens formadas pelos dois olhos, o que obriga o cérebro a fundir as duas imagens. É, portanto, no córtex visual que a informação é interpretada e onde reside a verdadeira visão.